E hoje eu vou falar sobre o tema convivência social. E inicialmente eu gostaria de agradecer a um rapaz que frequenta e me deu 2 revistas de presente. E eu lendo essas revistas eu me inspirei para falar sobre esse tema com vocês. Porque na verdade, um dos maiores desafios da humanidade é a convivência, né? E existem características humanas que elas se opõem, elas são contraditórias, que é a humildade e o personalismo. São totalmente opostos. A humildade, ela tem o poder de construir, unir, pacificar, e ela gera uma sociedade ideal, que é aquela sociedade que todos nós sonhamos viver. E para falar um pouco sobre a humildade e o personalismo, eu vou conceituar uma característica depois da outra, para a gente poder entrar no assunto, entendendo o que realmente é a humildade e o personalismo. Pode passar, por favor. Então, o conceito de humildade. Tem muitas pessoas que caracterizam a pessoa humilde erroneamente. As pessoas confundem a humildade com humilhação. E, na verdade, ser humilde não quer dizer que em qualquer situação difícil você tenha que não se opor, você tenha que ficar quieto, você tenha que se reservar. Não é isso. E também não é uma aceitação plena de qualquer injustiça que você vê na sua frente, ou alguma dificuldade, alguma coisa errada que você está vivendo. Aquela pessoa não se defende, é um coitado, vamos dizer. Não é. Na verdade, isso é falta de amor próprio. Isso é não ter opinião. Então, o que seria realmente o conceito certo da humildade? Pode passar. Então, a humildade nada mais é que você resolver os seus problemas sem afetação emocional. Por exemplo, você tem o total direito de argumentar, o total direito de mostrar a sua opinião, entrar numa discussão controlada, onde você consiga manter os seus instintos inferiores e ter uma discussão construtiva que possa trazer algum benefício em alguma situação difícil que você está vivendo. Saber esperar o momento certo. Às vezes, você está no calor de uma briga e aí você acha que você tem que expor a sua opinião e isso acaba carregando brigas, discussões. Não, você tem que saber esperar o momento certo. Às vezes, aquele momento é o momento de calar. E o momento certo de você falar vai aparecer. Para você conseguir, diante de uma situação difícil, construir algo benéfico para os dois lados. É aquela pessoa que não ofende o próximo e também não se sente ofendido com qualquer tipo de coisa. Pois às vezes a pessoa está num mau dia e chega em você e te ofende. E você às vezes releva, você fala, não sabe, eu estou falando por caminhos muito mais difíceis do que poderiam ser. São aquelas pessoas que não colocam seus interesses pessoais à frente de algumas obrigações. Por exemplo, obrigações do seu trabalho, obrigações familiares. Se você está com problema na sua casa, você não deve levar esse problema para o seu trabalho. E se você está com problema no seu trabalho, não se deve levar esse problema para a sua casa. A mesma coisa também nos relacionamentos. Às vezes a gente entra numa discussão desnecessária porque você teve uma briga com o seu chefe, uma briga com a sua família. Então, às vezes é melhor a gente saber separar as coisas, saber a hora certa de argumentar o seu ponto de vista. É aquela pessoa que cumpre com as suas obrigações sem buscar ser notado. Não é aquela pessoa que busca o reconhecimento em tudo que ela está fazendo. Eu vou fazer o meu serviço daquele jeito que eu quero ter uma recompensa. Então, ser humilde é você cumprir com os seus deveres sem buscar ser notado.
Se algum dia você tem um reconhecimento, você tem que se alegrar com isso. Mas não fazer isso em busca dessa troca. É aquela pessoa que acredita na justiça divina, que diante de uma injustiça, ela não quer fazer justiça com as próprias mãos. Ela sabe que existe um ser superior que na hora exata vai fazer a sua justiça. E ninguém sai impune diante de atitudes erradas, diante de injustiças, diante de crueldades. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Não é necessário nós entrarmos com uma justiça do homem, porque a justiça do homem, ela não precisa ser feita com as próprias mãos. Deus se encarrega disso para nós. São aquelas pessoas que dominam seus instintos inferiores nesses momentos. E, resumindo, ser humilde é ser simples de coração. E quem é simples é uma boa pessoa. Muitas vezes a gente vê uma pessoa tão atarefada, cheia de dinheiro, a gente fala, nossa, mas como ele é humilde? É uma pessoa simples de coração. Então, esse é o real conceito da humildade. Bom, pode passar, por favor. Então, ao contrário da humildade, o que seria a pessoa personalista? Personalista é aquela pessoa que é o centro das decisões, que detém o poder em todas as situações, é a autoridade máxima e não aceita ser questionada, não aceita oposições, é aquela pessoa que briga, independente se está certa ou errada, ela defende um ponto de vista que às vezes é desnecessário. É aquela pessoa que coloca os seus interesses pessoais acima do bem coletivo. É aquela pessoa que tem um interesse, por exemplo, no seu trabalho, de subir de cargo, e ela não mede consequências, se ela tem que pisar no próximo, se ela tem que mentir, se ela tem que ter atitudes erradas para poder conseguir o que ela quer. E, historicamente, as pessoas que eram personalistas foram responsáveis por verdadeiras catástrofes. Um exemplo que eu vou dizer, por exemplo, Hitler, que ele transferia as suas vaidades, as suas frustrações, as suas ideias errôneas, onde ele tinha o apoio de pessoas que sincronizavam com as ideias dele, e por causa dessas vaidades, ele causou uma catástrofe que nunca vai ser esquecido no mundo, né? Foi algo terrível, algo que historicamente ficou marcado. Então, essa é uma atitude de uma pessoa personalista. E atualmente nós vemos muito isso no nosso meio político, na corrupção, onde há tantas desigualdades sociais, onde os políticos tomam medidas eleitoreiras, fingindo ajudar a população, mas na verdade eles estão pensando apenas no benefício próprio, aumento de impostos, aumento de custos de vida, aumento nos valores a qual os cidadãos têm que arcar, e eles não estão preocupados com o que é certo e o que é errado, eles estão preocupados com o seu benefício próprio. Então isso é um grande egoísmo, e nós não precisamos nos preocupar em fazer justiça, porque a gente precisa se lamentar, porque todo mundo colhe o que planta, e essas pessoas que fazem o mal ao próximo, que prejudica o próximo por um bem, são pessoas que vão se libertar dessa ideia errada que eles constroem a preço de muitas lutas, talvez não nesse mundo, talvez num mundo inferior a esse, ou sofrendo todas as coisas que fizeram erradas para o próximo, que fez o próximo sofrer em decorrência disso. Pode passar. E quando falamos de personalistas, uma característica muito evidente dessas pessoas, e também de várias outras, é o
nossos defeitos. Porém, o orgulho, ele é o defeito que é mais temível. Dentre todos os males que podem haver nas características humanas, ele é o mal mais temível, porque ele nos cega. A pessoa que é orgulhosa, ela não consegue enxergar os seus próprios defeitos. Então, como ela não enxerga os seus defeitos, ela acha que ela não precisa melhorar. Ela acredita que ela tenha o seu ego acima de qualquer coisa e ela não consegue enxergar, então isso impede a própria evolução. Porque quando a gente quer evoluir, quando a gente já falou de várias reforma íntima, nós vemos o que a gente precisa melhorar, o que está de errado conosco, e daí a gente tenta melhorar. E o orgulho, ele nos cega, ele encobre qualquer tipo de defeito que possamos ter, inclusive o orgulho. E o orgulho, ele corrompe méritos ilusórios. Por exemplo, a pessoa tem uma característica personalista. Porém, ela chega no farol e vem uma criança pedir uma moeda e ela vai lá dar uma moeda de 5 centavos e ela já acha que ela já fez o bem no mês dela. Já estou salvo porque eu fiz uma boa atitude, a minha boa atitude do dia, a minha boa atitude do mês. Porém, isso é ilusão, porque a humildade, ela integra o nosso ser, ela está dentro do nosso coração. Então, às vezes, se a gente toma uma atitude favorável a alguém, que faça bem a alguém, e a pessoa se enche de mais orgulho ainda, porque acha que fez o seu bem, isso é ilusão. São méritos que na verdade não causam recompensas. E geralmente são pessoas que não têm prazer com o que têm. Elas querem sempre mais e melhor do que o próximo. Às vezes a pessoa tem um carro bom, um carro que supre as suas necessidades, mas ele olha no vizinho e o vizinho comprou um carro melhor. E ele vai e não admite que é um carro muito melhor, porque ele tem que ser sempre o supremo, independente de qual situação ele estiver vivendo. São pessoas exigentes que reclamam um benefício que não é de direito. São incapazes de olhar o sofrimento alheio. São aquelas pessoas que reclamam direitos que não são delas. Pessoas, por exemplo, que entram na fila de um banco. É claro, é um saco entrar na fila de um banco e ter que esperar 2 horas. Mas às vezes chega uma pessoa idosa e ela pega a sua frente e a pessoa não admite. Ela acha, eu sou trabalhador, eu estou aqui já faz mais de 1 hora, eu tinha que ter atendido primeiro. A gente tem que olhar o próximo, a gente tem que ver que existem pessoas que necessitam mais que a gente. São pessoas que não sabem perdoar, são pessoas que são infelizes, porque o ato de não saber perdoar torna as pessoas uma doença interna que é de muito difícil libertação, e é uma libertação própria, só ela mesma pode se libertar. E isso causa enfermidades mentais, porque se a gente constrói e cultiva dentro de nós esse sentimento negativo que corrói, que nos abala, nós desenvolvemos dentro de nós germes de doenças que podem nos levar à morte, porque nós não sabemos lidar com esses sentimentos negativos e a gente perde o controle das situações. E a pessoa que é orgulhosa de fato, é claro que é muito fácil a gente enxergar o orgulho no próximo. Essa pessoa é orgulhosa e a gente abomina essa característica, mas é muito difícil a gente enxergar em nós mesmos. Mas todos nós estamos aqui, nós estamos tentando nos libertar de todas as mazelas, inclusive do orgulho. Então, para a nossa libertação desse temível mal, é a preço de lutas terríveis, de encarnações obscuras, de muito sofrimento, muita dor, de muita humilhação. Então, às vezes a gente
a gente acha que a gente faz tudo certinho, que a gente tem nosso trabalho, que nós não precisamos sofrer tanto, mas a gente tem um esquecimento de vidas passadas. E com certeza nós somos pessoas muito piores do que somos hoje. Estamos lapidando, estamos crescendo e evoluindo. Por isso que muitas vezes nós sofremos e não sabemos porquê. E a partir do momento que a gente conseguir entender que somos todos iguais, somos feitos da mesma argila. Se nós pegarmos o presidente dos Estados Unidos e pegarmos o primeiro mendigo que encontrarmos na rua, colocarmos um do lado do outro e despí-los, eles são exatamente iguais. São pessoas que estão propícios a sofrer um acidente, a sofrer um trauma, a sofrer a morte. São pessoas, não é porque um é presidente e o outro é um mendigo, que eles estão livres dessas enfermidades, das causas nocivas do mundo. Estamos aqui pelo mesmo motivo, o aprendizado. Pode passar, por favor. Bom, então um pouco mais um aspecto de convivência social, já que já defini para vocês o que é a real humildade e personalismo. Então existem alguns aspectos sociais onde a gente é necessário conviver com o próximo. Primeiramente, na profissão. Então, quando a gente tem o poder de escolher a nossa profissão, tudo se torna mais fácil. Porque quando a gente gosta do que a gente faz, a gente já acorda com bom humor, já acorda de bem com a vida, faz o que gosta, o tempo passa mais rápido, a gente consegue ser gentil, a gente consegue conviver melhor com as pessoas. Porém, quando essa profissão é imposta, é muito mais difícil, porque quando isso acontece, as pessoas geralmente já acordam com mau humor. Poxa, eu tenho que ver aquele chefe chato. Ai, aquelas pessoas que eu não suporto, aquele trabalho que me desgasta. Então, isso já torna a convivência mais difícil. Se a gente faz o que a gente não gosta, ou a gente busca mudar, melhorar, colocar um pouco mais de amor nas nossas obrigações, mesmo que seja tão difícil. Mas a convivência é muito importante, entendeu? Para a nossa evolução, para o nosso crescimento. No outro aspecto é familiar. Geralmente nós assumimos a nossa família na espiritualidade. Às vezes é possível a gente escolher a nossa própria família e muitas vezes não. Mas independente de como acontece, a nossa família, ela está ali para nos fazer crescer. É uma necessidade do ser humano. Geralmente, a primeira convivência que a gente aprende é com a nossa família. A nossa família nos ensina, nos dá educação, a qual nós levamos para o resto da vida. Um outro aspecto social é da vida amorosa. E geralmente são relações complexas, porque é um momento que a gente precisa conviver com uma pessoa que tem uma criação completamente diferente da sua. Então, você tem que respeitar, aprender a respeitar o espaço do próximo. Ainda mais quando essa vida amorosa se leva ao casamento. Porque a gente sai da nossa casa, onde a gente aprendeu tantas coisas, onde temos a nossa individualidade, e de repente a gente se encontra num momento que nós temos que dividir. Nós temos que fazer planos juntos, temos que ter os mesmos objetivos. E aí, o que acontece às vezes, as nossas piores decepções. Porque ali é onde cultivamos o verdadeiro sentimento social. E ele pode nos levar para dois caminhos. Ou para verdadeiras decepções e traumas, ou então para uma alegria incondicional, onde você forma a sua família, onde você tem os seus filhos, e você aí realmente aprende o amor verdadeiro. Pode passar. Então, voltando
entender a personalidade humana das pessoas quando a gente inclui essa pessoa no meio social. Quando a gente consegue compreender os seus comportamentos, as suas ideias, é aí que a gente consegue enxergar a sua real personalidade. Muitas vezes, quando encontramos uma pessoa pela primeira vez, a gente às vezes tem uma primeira impressão terrível. A gente fala, nossa, essa pessoa não presta, essa pessoa não vale nada. E aí o tempo vai passando e você vai vendo que você está enganado. Porque você começa a conviver com essa pessoa, e essa pessoa, ela é uma pessoa que não é perfeita, ela mostra o seu lado positivo e também o seu lado negativo. Porque não basta viver, temos que conviver. E muitas vezes a gente convive, a gente escolhe as pessoas as quais a gente convive. Por afinidade, por sintonia, por ideias, por interesses comuns. Muitas vezes a gente se une a certas pessoas pelo bem, e às vezes é pelo mal. Então a gente tem que aprender com as convivências a escolher o nosso caminho, porque elas são inevitáveis. Quando você se coloca no meio social, ela exige uma grande conscientização, que se chama cidadania. E daí começa o respeito do trânsito, o respeito com os bens públicos, você saber aonde começa e termina os seus direitos e deveres, porque aonde o seu direito termina, o do próximo começa. E devemos respeitar o espaço do próximo sempre, para ter uma sociedade ideal, para a gente ter uma convivência fácil, uma convivência bonita, com quem for que seja. Pode passar. Então, diante disso, o que a gente resume, o que é saudável? Aliás, o que não é saudável primeiro? Bom, não é saudável a tendência que a gente tem a se isolar, a não querer se relacionar com o próximo. Isso pode trazer diversos distúrbios psíquicos, como 3 exemplos que eu citei: a depressão, onde a pessoa ela fica cada vez mais isolada, ela não sente prazer em fazer nada, ela não sente prazer em conviver com o próximo, e ela sente uma tristeza que quanto mais ela se isolar, mais vai se isolar. Essa pessoa precisa buscar ajuda, precisa buscar um tratamento. Também tem a fobia social, aquelas pessoas que têm medo das outras pessoas, são aquelas pessoas que têm medo de sair na rua, também dito como a depressão, ou síndrome do pânico, onde as pessoas não conseguem sair na rua por medo das outras pessoas. Também tem a esquizofrenia, que são aquelas pessoas que ela tem medo que a sociedade a prejudique. Então elas constroem um mundo interno, um mundo próprio, onde as pessoas não conseguem entendê-la. E isso é um distúrbio psíquico que precisa também de uma ajuda psicológica, uma ajuda psiquiátrica. Devemos saber identificar essas doenças para que a gente possa buscar um tratamento adequado. Então, ao contrário disso, o que seria saudável? Saudável se relacionar sempre, independente de quem seja. Você sempre estar aberto a conhecer pessoas novas. E quanto mais diferenças houver no nosso mundo, nosso convívio social, melhor. Porque quando conhecemos as pessoas diferentes da gente, seja diferenças religiosas, diferenças sociais, diferenças de estilo, a gente vai estar aprendendo a desenvolver a convivência, a desenvolver o respeito, a não ter mais o preconceito. E preconceito, a palavra já diz, é um preconceito daquilo que você não conhece. Então, a cada diferença que surgir em nossas vidas é motivo de agradecimento, porque ela está nos possibilitando crescer, evoluir e respeitar o próximo. Pode passar. Então, entrando mais na parte espiritual do Evangelho,
Cristo coloca o porquê que a humildade é importante, o porquê devemos sempre nos relacionar, o porquê é importante a convivência social. Então, diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Então, o que quer dizer pobre de espírito? É aquelas pessoas que são simples de coração. Não é aquela pessoa que é pobre, por exemplo, não tem, financeiramente falando, não tem recursos materiais. Não são essas pessoas, são aquelas pessoas que, mesmo tendo muito dinheiro, elas são humildes, elas fazem o bem para o próximo. E é muito preferível um ignorante, talvez não tenha tido oportunidade de estudo, mas tenha riquezas morais, do que aquele sábio que se acha supremo, que se acha Deus. É muito preferível, porque aqueles que são pequenos aqui na terra são grandes no céu. E aqueles, geralmente, não são todos, que se fazem muito grandes aqui na terra, geralmente são colocados como pequenos lá no céu. E Jesus, na Bíblia mesmo, ele diz que a humildade, ela aproxima de Deus, porque ela nos torna submissos. A gente respeita os ensinamentos que Jesus Cristo deixou para nós. Então, ela nos aproxima de Deus. E o orgulho, ele nos afasta, porque são aquelas pessoas que não aceitam uma lição de moral, que não aceitam nada superior a elas. Então, isso gera revolta e afasta essas pessoas de Deus. E então, o pobre de espírito é aquela pessoa rica em qualidades morais. Pode passar, por favor. Aí tem uma outra parte do Evangelho que se diz: quem se elevar será rebaixado. E os discípulos um dia perguntaram a Jesus Cristo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus Cristo trouxe uma criança e colocou no meio deles. E aí ele disse: quem for humilde e pequeno, como esta criança, será o maior no reino dos céus. E quem aceitar e cuidar dessa criança, ou seja, cuidar de quem precisa de ajuda, também estará cuidando de mim. Então, nessa parte, ele quer dizer o quê? Que aqueles que quiserem ser o maior será o nosso servidor, e aqueles que quiserem ser o primeiro será o escravo. Então, ele nos ensina, até o nosso mentor espiritual, ele sempre repete tudo para nós. Ele fala assim: sempre buscar o último lugar da fila, o último a se servir numa refeição. E até no Evangelho tem uma parte que ele fala: se você for convidado para um jantar, e você for na casa desse conhecido que te convidou, e você se sentar no melhor lugar, do lado do dono da casa, você corre um grande risco de haver uma outra pessoa mais autorizada que você para se sentar ali. E você vai sofrer a vergonha de pedirem para você se retirar daquele lugar, e você tem que buscar um último lugar. Agora, se você chegar na casa desse amigo que te convidou para jantar e procurar um último lugar para se sentar, você está correndo um grande risco de ser convidado pelo dono da casa a se sentar mais perto dele. Então, é tão gostoso quando você tem esse reconhecimento, ou você é colocado à frente, porque nós temos que procurar os últimos lugares. Esse é o ensinamento de Jesus Cristo. Essa é a verdadeira humildade. E também diz na Bíblia: todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Que resume a historinha, que eu vou ler para vocês. Pode passar, por favor. Aí tem uma passagem onde Pedro disse a Jesus: nunca me lavarás os pés? E Jesus lhe respondeu: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então, o que Jesus Cristo quis dizer com essa passagem da Bíblia? Porque aquele que busca os seus ensinamentos,
de provas e expiações. Então, não quer dizer que nós, que trabalhamos aqui, estamos livres de ter provas. Não, mas com certeza Deus vai aliviá-las e vamos dar fortalecimento, fé, força, para que a gente consiga passar por essas provas da melhor forma possível, entendendo o porquê das dificuldades das situações. Pode passar. Então, eu gostaria de comentar sobre o poder da migalha, explicar para vocês o que significa o poder da migalha. Nós não devemos nunca rejeitar qualquer migalha que for. Eu vou dar um exemplo. Se você dá um prato de comida a uma pessoa que passa fome, você não vai resolver o problema de fome do mundo, mas você vai estar ajudando, auxiliando uma pessoa que está necessitada de ajuda. Se você der uma blusa de frio para uma pessoa que sente frio, você não vai resolver o problema de frio do mundo, mas naquele momento você vai estar aquecendo o coração daquela pessoa que necessita da sua ajuda. Então, é como diz, um gesto da sua compreensão pode salvar alguém da calamidade. Uma frase qualquer, ela pode representar a segurança de uma comunidade inteira. Uma palavra de bênção, ela pode ser o conforto de uma pessoa que se sente abandonada. Você pode estar salvando um irmão apenas com uma palavra, um gesto de abraço, de carinho, de amor. E Deus, Ele nos dá essa migalha. Ele nos prova o seu amor por nós, porque Ele nos fornece um tempo em migalhas de minutos para que a gente consiga viver da melhor forma possível. Eu gostaria aqui de comentar um vídeo que eu acredito que muitos de vocês viram, do Nelson Freitas, que foi no Faustão, que foi magnífico, que ele diz do poder do tempo, ou seja, do banco da vida, que Jesus Cristo, que Deus, nos fornece 86.400 segundos por dia para a gente usá-lo da melhor forma possível, para amar, para valorizar, para conviver, para ajudar. E a gente só vai saber o valor, segundo Nelson Freitas disse, a gente só vai saber o valor de um ano se a gente perguntar para aquela criança que repetiu de ano. A gente só vai saber o valor de um mês para aquela mãe que teve um parto prematuro. A gente só vai saber o valor de uma semana para, se a gente perguntar para aquele jornalista que tem que fazer uma edição semanal no seu jornal. A gente só sabe o valor de um dia. Todos nós, todas as pessoas têm tarefas árduas em 24 horas. E muitas vezes 24 horas é muito pouco. Ela fala, meu Deus, eu tinha que ter 25 horas, né? Porque 24 não dá. Então a gente sabe o valor de um dia. A gente só vai saber o valor de uma hora para aquela pessoa, se a gente perguntar, para aquela pessoa que perdeu o avião. A gente só vai saber o valor de um segundo para aquela pessoa que não conseguiu evitar um acidente. E nós só vamos saber o valor de 1/1000 de segundo se a gente perguntar para aquele atleta que pegou a medalha de prata. Por milésimo de segundo ficou em segundo lugar. Então, a gente tem que aproveitar cada milésimo de segundos que temos na nossa vida para amar. Porque a gente só dá valor quando a gente perde. E quando a gente perde, a gente não consegue falar aquela frase que a gente tanto quis. Falar, eu te amo. Não deu tempo de fazer isso, porque o tempo passa muito rápido. E como ele diz, o passado é história, o futuro é um mistério e o hoje é uma dádiva. Por isso que se chama presente, o presente de Deus. Então, para finalizar, eu peguei um vídeo com uma música que ela diz muito sobre esse tema que eu estou falando para vocês. Eu acredito que vocês vão gostar. Por favor.
Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade. Por que não ver como lição o exemplo de superação de tantas pessoas? O tudo às vezes se confunde com o nada, no sobe e desce da misteriosa escada. E não tem como calcular, não é possível planejar. Não é estratégico pra ser feliz. Do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Pra ser feliz, do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração?